11 horas 21 minutos. Vamos falar agora sobre um fim de semana com estradas muito movimentadas por causa do feriado de amanhã aqui em São Paulo. E aí, consequentemente, um fim de semana marcado por muitos acidentes. Quantos óbitos confirmados em acidente de trânsito durante o fim de semana, Ana Paula Rodrigues? Um número altíssimo. Bom dia. Oi, Lopato. Bom dia para todo mundo. Acidentes com ônibus em estradas, para ser mais específica, e esse total acabou de subir para 19 mortes em acidentes com ônibus no estado de São Paulo desde a última sexta-feira. O acidente mais recente aconteceu no começo da manhã de hoje, por volta de 5h30 da manhã, na BR-191 em Ipeúna, no interior de São Paulo. Um ônibus e um micro-ônibus bateram, e esse veículo menor, inclusive, estava levando pacientes que passariam por tratamento de saúde e exames na cidade de Rio Claro. E aí, no meio do caminho, se envolveu numa colisão frontal com esse veículo maior, com esse ônibus. A gente não sabe ainda se algum deles precisou desviar ali na pista, se foi uma ultrapassagem. Agora, colisão frontal é sempre um negócio muito sério. E agora há pouco a gente conseguiu a confirmação de que as mortes subiram para 6. 6 pessoas morreram, a maior parte das vítimas estava no micro-ônibus, no veículo menor, e tem outras 5 feridas hospitalizadas também. No sábado, a gente teve um acidente na rodovia dos Imigrantes, um ônibus de viagem que estava subindo para São Paulo, na rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 24. Um carro de passeio, não sabemos ainda se teve uma pane ou algo do tipo, parou na pista e foi atingido violentamente pelo ônibus que estava vindo atrás. Já estava escuro e o motorista não viu o veículo a tempo, não conseguiu frear. 3 pessoas morreram na hora e uma ficou gravemente ferida nesse acidente na rodovia dos Imigrantes. Na sexta-feira, nós tivemos o acidente com o maior número de vítimas até agora, uma ocorrência amplamente coberta aqui pelo Grupo Bandeirantes, que foi o acidente com ônibus em Itapetininga, daquele motorista que perdeu o controle do veículo, ao que tudo indica, de acordo com o depoimento dele, por uma pane mecânica, e aí ele bateu numa pilastra da rodovia, né? Estava a caminho de Aparecida. 10 pessoas morreram na hora e 5 tiveram ferimentos graves. Então, um fim de semana, um começo de feriado muito violento no estado de São Paulo. E para encerrar, eu vou falar de um último acidente que não foi no estado de São Paulo, mas a gente conseguiu agora há pouco a confirmação, foi no estado do Espírito Santo, na BR-262. Um ônibus com torcedores do Corinthians, que são, na verdade, eles estavam voltando, na verdade, de Belo Horizonte, onde o Corinthians jogou com o Cruzeiro, né, no domingo. E aí, no retorno, na altura do Espírito Santo, a van bateu, aliás, o coletivo bateu de frente em uma van. Até agora, a gente tem a informação de 3 mortos nesse acidente e 12 feridos, alguns com ferimentos moderados porque ficaram presos nas ferragens. Agora há pouco, o Corinthians divulgou uma nota em solidariedade a essas vítimas que sofreram esse acidente, se solidarizando com as famílias e lamentando profundamente a morte desses 3 torcedores. Especificamente sobre o Corinthians, esse é o segundo acidente grave, né, que acontece com ônibus dos torcedores corintianos nos últimos meses, né? Vale a gente lembrar que no ano passado a gente teve o tombamento de um ônibus que acabou deixando 7 torcedores do Corinthians mortos na rodovia Fernão Dias. E na semana passada teve uma novidade sobre isso. O motorista acabou sendo indiciado por esse acidente que ocorreu na rodovia Fernão Dias. O que a gente quer com tudo isso? Além de informar o nosso ouvinte, Lopato, desses acidentes todos, pedir cautela, pedir muita atenção nas estradas. O tempo virou em São Paulo, agora há pouco estava chovendo, pista escorregadia exige atenção. Neblina em algumas rodovias. Exatamente, esse é um período em que a gente tem muita neblina, então dirigir com paciência, com cautela e sem pressa, que o importante é sair do seu ponto de partida e alcançar o de chegada, né? Que assim seja para todos os nossos ouvintes que estão nas estradas, mas infelizmente alguns tristes episódios, acidentes grandes, né, com veículos que levavam muitas pessoas e que consequentemente acabam também se transformando em tragédia. Obrigado, Ana Paula Rodrigues. Valeu, gente.